Olha aí, pessoal, os números econômicos estão machucando o governo Lula e a grande mídia também, porque estamos vendo uma proliferação de notícias comemorando o resultado da inflação do mês de junho. Eu fiz um vídeo tratando desse tema aqui no canal, demonstrando como não só as notícias de junho não são boas, como a previsão para julho é terrível, tenebrosa, né? Ainda assim, o pessoal coloca aqui essa questão da passação de pano, essa é a verdade para o governo Lula, o que indica, de fato, que há um incômodo, pelo menos, com a condução econômica do governo e com a repercussão negativa disso de forma geral. E por que isso é um problema? Agora não é. Popularidade do Lula subiu, os números de junho não foram tão ruins quanto o mercado estimou, mas a verdade é que tudo indica que julho vai ser pior, e quando esse resultado aparecer, então, o peso disso em cima do governo Lula vai ser catastrófico. Certamente ele já está lidando com a questão do aumento dos combustíveis e do gás de cozinha, e a tendência é só piorar. Vamos conversar então aí a respeito desse tema, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, tem esse editorial aqui do Estadão, né, uma coluna de opinião com o título A Boa Surpresa da Inflação, como se houvesse algo a comemorar nessa história, e não há. Conforme eu já disse, eu fiz um vídeo tratando especificamente desse tema, inflação de junho, né? Então, olha só como essa coluna de opinião já se contradiz logo de cara, porque, olha só, né? Primeiro semestre fechou com resultados positivos na economia, apesar da ineficácia da política fiscal do governo Lula, né? Então, reconhece esse ponto, e aliás, eu vou falar sobre isso, porque, pelo andar da carruagem, em 2027 já não existirá mais um Brasil para ser governado, né? Mas colocam aqui um ponto primeiro positivo aqui, ou vários pontos, porque na verdade são resultados positivos na economia que nos lançam em algumas questões. É claro, né? Por exemplo, aí o dólar. Como que o dólar foi um resultado positivo? A bolsa de valores, como que foi positivo? Os investimentos, nada disso foi positivo. No primeiro semestre, saíram números do primeiro trimestre, no caso do agronegócio, teve queda, então as notícias não são exatamente interessantes ou animadoras. Agora, sim, os dados do desemprego, por exemplo, podem até ser interessantes. Mas aqui o cerne, o coração dessa coluna de opinião é a inflação, portanto, né? Então, colocam aqui o texto, inclusive, dizendo, é o Celso Ming que escreveu essa coluna aqui, tá? Desta vez, a surpresa foi a magreza da inflação de junho, porque ela ficou abaixo das previsões de fato, que estavam colocando aí 0,3, 0,32, alguma coisa assim, e veio em 0,21, né? Então, realmente veio muito menor do que a expectativa. Já expliquei que quando você tem um mês com a inflação alta, geralmente você tem uma correção disso no mês seguinte, um índice que não é tão alto. Porque lembre-se, esses índices de inflação medem percentual em cima de percentual. Então, em maio subiu 0,40 e poucos, eu acho, né? Alguma coisa assim. No mês de junho subiu 0,21 em relação ao que já tinha subido. Então, para esse percentual aqui ser igual ao anterior, que foi alto, ou até a superar, é porque a coisa está desandando demais. E até o momento não está desandando tanto assim. Mas a contradição vem logo na sequência aqui, porque eles fazem um consolidado do primeiro semestre, né? Uma inflação acumulada de 2,48%. Qual que é o problema? O problema é que se você fizer uma conta de padeiro aqui, ou seja, simplesmente imaginar esse bom resultado, essa boa surpresa da inflação, segundo o Celso Ming, se repetindo no segundo semestre, o mesmo valor aqui, o mesmo percentual, 2,48 em um e 2,48 em outro, e fizer uma conta de padeiro, vai dar praticamente 5% de inflação. Digo isso porque você não pode somar esses dois valores separadamente, assim, pega um, pega o outro e soma.
porque na verdade é um percentual em cima de um percentual. Então vai dar mais do que 5%, na verdade. E qual que é o ponto? O limite, o teto da inflação, de acordo com a meta estabelecida pelo CMN e perseguida pelo Banco Central, é 4,5%. Ou seja, se essa, entre muitas aspas, boa surpresa se repetir no segundo semestre, isso significa que, na verdade, a inflação vai terminar o ano mais alta do que as projeções, do que, aliás, determinado pelo Banco Central. O Banco Central não vai conseguir conter a escalada de preços se tivermos esse cenário aqui se repetindo no segundo semestre, um cenário tratado como positivo. No segundo semestre, que começa com o mês de julho, muito ruim ao que tudo indica, né? Então, o pessoal aqui, o Celso Ming, né, de forma específica, fala aqui a respeito dos itens que tiveram uma redução e tudo mais aí, né? Só que o fato é que, olhando esses números, até os que ele apresenta aqui, a coisa não é empolgante, absolutamente. É até preocupante, eu diria, porque a inflação já está alta para essa época do ano. Não estava tão alta assim no ano passado, né? Tudo bem que janeiro e fevereiro de 2023 tiveram um índice bastante puxado, mas maio, junho do ano passado tiveram deflação, acho que foram os 2 meses com deflação, e o mês de julho foi 0,12%, bem tranquilo ali. Isso parece que não vai se refletir neste ano de 2024. E aí você tem um déficit público que já está maior que o do ano passado. Fica a questão, né? O que tem de bom, o que tem para comemorar nessa história? E aí você puxa o olhar um pouco mais no longo prazo, saindo dos limites de 2024, né? E aí você chega a essa conclusão aqui, de que, na verdade, existe uma série de problemas fiscais que precisariam ser resolvidos, mas que estão sendo empurrados pela barriga com o governo Lula, que não tem coragem de fazer reformas importantes para a questão fiscal. Tudo que o Lula mexeu foi para piorar a situação. Reforma tributária, vocês estão vendo a palhaçada que está virando isso, né? Vamos pagar mais impostos como era previsto desde o início. E a reforma da questão do teto fiscal, na verdade, criou um sistema pior, que é o arcabouço fiscal, que não só é ruim, é inferior ao teto de gastos anterior, como nem está sendo respeitado pelo governo que o propôs. Olha que coisa completamente bizarra, né? Então, esses problemas aqui, apontados pelo pessoal do site The Investor, eles provavelmente, se não forem resolvidos, vão explodir no colo do próximo presidente, seja lá quem for, porque em 2027 o Brasil já vai estar completamente comprometido na questão orçamentária, né? Então, dá para conseguir ainda governar com algum orçamento este ano, 2025 e 2026. 2027, a coisa realmente está muito ruim, está muito complexa de fato de ser considerada. O que o pessoal fez aqui foi considerar algumas questões, por exemplo, aqui as despesas com a Previdência Social e os dados de maio, né? Usando aqui dados de maio, que são os mais recentes, né? Na verdade. E aí fizeram a comparação do crescimento das despesas em relação a 2023, perdão. Eu fiz um vídeo aqui, inclusive, comparando isso, quanto que o resultado fiscal ficou pior. Aliás, maio de 2024 já é o pior resultado da série histórica, porque maio de 2020 não dá para levar em conta por conta da pandemia, é um ano que não dá para ser considerado, mas então você percebe o quanto houve uma deterioração real nessa história. Aqui tem os números do resultado primário. Eu já repercuti todos esses em outro vídeo aqui no canal, mas só fazendo um apanhado, o mês de maio teve um déficit primário, tá? Isso aqui é resultado primário, tá certo? Então estamos falando aqui de uma situação em que há um descalabro fiscal, orçamentário, que vai ficar ainda pior quando a gente olhar os dados nominais, né? Que é o que realmente importa do ponto de vista do crescimento da dívida. Mas olha aqui,
60 bilhões de reais de déficit em maio de 2024 contra 45 em maio do ano passado, sendo que nessa época do ano, do dia 1º de janeiro até o dia 31 de maio, nós estávamos, né, já piorou com certeza, com 30 bilhões de reais de déficit primário, sendo que tinha superávit ainda nessa época, em 2023. Uma piora considerável, e aqui nós temos a linha da Previdência Social, onde podemos ver o quanto a situação se deteriorou. Olha só, 40 bilhões de reais a mais de rombo em relação ao ano anterior. Essa aqui é a situação econômica que nós temos aí, e, portanto, isso aqui no longo prazo vai representar uma situação completamente insustentável, né? A ponto de que, na verdade, a projeção que eles fazem aqui de que essa política de reajuste salarial, inclusive, com ganho real, né, não só a inflação, mas também o aumento do PIB, vai custar, no período de 10 anos, 1,3 trilhão de reais. Só essa política aqui, né? Isso é 50% a mais do que tudo que foi economizado com a reforma da Previdência desde 2019. Ou seja, é uma situação completamente insustentável e que, obviamente, não vai ser resolvida pelo governo Lula, que não tem culhões para lidar com esse tipo de situação, só quer cuidar da própria reeleição, né? Então, não é uma boa surpresa o dado da inflação, ele é pior do que o do ano passado e ele coloca uma situação semestral que não é boa, porque ela precisa ser revertida no segundo semestre para termos uma inflação dentro da meta, né? E principalmente considerando outros aspectos fiscais, na verdade, é cada vez mais claro, cada vez mais evidente que o governo Lula é uma completa tragédia. Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!